A igreja pode se assentar. Queria chamar aqui Mariane Godoy. Estava brincando com ela ali, que eu estudei com a Mariane. Sinto um pouco de vergonha, tá, gente? Eu estudei com a Mariane se formou, me deu aula, e eu vou terminar ano que vem, se Deus quiser, no semestre que vem. Quem sabe um dia eu dei aula lá no seminário também. Mariane Godoy, eu reservei a data com ela em março. Hã? A Cristina fala que eu estou concorrendo com o pastor Fernando Brandão para ser reitor da faculdade. Eu reservei a data com a Mariane em março, né, gente? Porque é muito difícil, é uma pessoa assim, né? A régua é lá em cima. Muito obrigado, Mariane, por receber esse convite assim com tanta prontidão. A Mariane, que é a esposa do pastor Jonatas também, ela vai falar aqui um pouquinho, vai dar uma breve noção do currículo que ela tem, né? Vai falar da igreja onde ela serve. E eu queria chamar aqui o pastor Júnior, que quer falar algumas palavras também. E ele vai orar por ela. Tá? Aí você... Diferente do antes, eu me formei com a Mari, tá? Mari, a gente chama de Mariane, né? Formalmente, mas carinhosamente chama de Mari lá no seminário. Pastor Jonatas Lopes, esposo dela, foi uma das pessoas que me recebeu ali no seminário também, um amigo, desde o tempo também de juventude, né? Na juventude queimadense, agora estão lá no Grajaú, servindo lá. E para a gente é uma grande alegria ter a Mari aqui, por quê, meus irmãos? A Mari tem rodado o Brasil inteiro, né? Falando dessa temática da música, igreja, culto cristão. Então é alguém que tem construído um caminho, né? Muito, muito bom. E a gente tem essa alegria de trazê-la aqui, porque vai ser cada vez mais difícil, né? Cada vez mais difícil conseguir vaga na agenda dela. A gente brinca assim, mas é, sem dúvidas, uma grande honra. Tenho o prazer de, da mesma forma como estudei com ela, hoje trabalhamos juntos também, servimos juntos lá no seminário, e é, de fato, uma grande alegria. Então, tenha certeza que a gente está trazendo aqui alguém, uma referência, né? O Anderson conseguiu trazer, de fato, uma referência do assunto para estar falando à igreja. Então, fique atento, pegue a sua porção e saia daqui verdadeiramente abençoado. Vamos orar, queridos? Oremos. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas nesta noite, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem usado a vida da professora Mariane, da ministra de música Mariane, em todos os lugares que ela tem estado, Pai. Ela tem atravessado, Pai, várias cidades, estados diferentes, para anunciar o Teu Evangelho a partir da perspectiva, Pai, daquilo que ela tem se aprofundado, que é o culto cristão, a música, o canto congregacional, de uma forma que tem edificado, Pai, a nossa denominação, a Igreja Cristã no Brasil, Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, porque ela tem abençoado tanta gente, tantas igrejas por aí. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em sua vida. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem muito ainda a fazer na vida dela e através da vida dela, da família dela. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos permitido, Pai, de ser também influenciados por aquilo que os teus servos têm construído a partir de uma dedicação e a partir dessa dedicação abençoada da tua igreja. Nós te agradecemos, Pai, pela vida da Mari, do pastor Jonatas Lopes, um amigo muito querido. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, Júnior, Anderson. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Também quero agradecer ao pastor Mauro pela recepção e a todos vocês também. Desde o momento em que eu pisei ali, passei pelo portão, já fui bem recebida, bem direcionada. Então, quero agradecer a vocês por esse acolhimento. Como eles falaram, meu nome é Mariane Godoy. Eu sirvo na Missão Batista do Grajaú, como ministra de música. É uma congregação da Igreja Batista Itacuruçá, ali na Tijuca. Vocês devem talvez conhecer Itacuruçá. A gente trabalha numa congregação da Itacuruçá, lá no Grajaú. Eu na área da música e o meu marido Jonatas como pastor nessa congregação. Estamos lá há 1 ano e 6 meses num processo de revitalização dessa comunidade. Anderson pediu para eu compartilhar com vocês também sobre o meu livro Música e Igreja, Teologia, História e Prática da Música no Culto Cristão.
A gente aprende fundamentos bíblicos para a utilização da música no culto, para o conteúdo do que nós cantamos aqui dentro. Nós aprendemos também sobre a música cristã num contexto geral, música gospel. Por que que às vezes você ouve alguma música gospel e tem uma sensação de que, mesmo sendo gospel, não parece música de crente? A gente vai entender um pouquinho sobre isso no livro, né? E como a gente consegue filtrar melhor o que a gente ouve e o que a gente canta nos nossos cultos, porque tudo o que a gente canta aqui reflete o que nós cremos, e não só reflete, como também ensina sobre a nossa fé. Então é importante a gente aprender sobre isso, e depois eu dou alguns caminhos para essa escolha de repertório para o culto cristão. Então quem se interessa, quem gosta desse assunto, e mesmo se você não for da música, se você está aqui, se você cultua e gosta de cantar no culto, eu acredito que esse livro também vai ter algo para te ensinar. Então eu tenho alguns exemplares, se alguém se interessar, pode depois me procurar, ok? Pensando sobre o mês da música, nós vamos conversar hoje sobre adoração. E já começo dizendo que música e adoração não são sinônimos. Música não é o sinônimo, o equivalente à adoração, mas é uma das formas que a gente usa para expressar adoração. E quando a gente olha o texto bíblico, existem muitos textos que são músicas e muitos personagens que estavam relacionados à música. Dentre eles, a gente tem um que é o mais conhecido. E se eu falar para você, me falar um nome, eu vou fazer um teste aqui, eu tenho 99% de certeza que todo mundo vai dar a mesma resposta. Vamos ver. Você vai pensar num personagem bíblico que é muito relacionado à música e adoração. E no 3, você vai falar o nome dessa pessoa em voz alta, ok? Pensa aí, eu sei que é muito difícil chegar nessa resposta. Pensa num personagem da Bíblia muito relacionado à música e à adoração, ok? 1, 2, 3. Davi. Ótimo, muito bom. Exatamente. Quando a gente pensa em música na Bíblia, a gente já é direcionado para Davi, e faz todo sentido. Davi é um grande músico, foi um grande músico, um poeta, um grande compositor. Só do livro de Salmos, diretamente relacionados a Davi, nós temos 73 salmos, que a gente tem certeza que são de autoria de Davi. Então, era uma pessoa realmente com uma produção muito ampla, muito rica, e que nos ensina. Quando a gente conhece os salmos, a gente conhece um pouquinho do que estava dentro da alma de Davi. E além dos salmos, nós ainda temos outros textos bíblicos que contam a vida de Davi. A gente tem mais de 130 capítulos na Bíblia que nos falam sobre Davi. Sejam os salmos que ele escreveu, sejam os textos que narram a vida dele. E por isso, a gente sabe muita coisa boa sobre Davi, mas a gente também sabe muita coisa que Davi fez que também não foi tão boa, né? E como é que ele, ao longo dessa sua caminhada, foi ensinado por Deus. E hoje, através do exemplo da vida dele, a gente também pode aprender sobre o que é ter uma vida de adoração. É Davi quem recebe aquele título de homem segundo o coração de Deus, certo? E por que que Davi era uma pessoa segundo o coração de Deus? Se não era perfeito, para mim, não sei para você, para mim, para alguém falar, pessoa segundo o coração de Deus, tem que ser uma pessoa assim, ó, sem nenhum defeito, uma pessoa irrepreensível. Ali, ó, excelente, só tira a nota 10. E quando você conhece a vida de Davi, você vai perceber que ele teve seus momentos de fraqueza, teve suas dificuldades. Mas o que é que, então, caracteriza Davi como esse homem segundo o coração de Deus? Esse homem que teve uma vida de adoração. E aí, para nos ensinar, nos ajudar hoje a aprender um pouco mais sobre uma vida de adoração, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 40, que é um dos salmos de Davi. Leremos alguns versos desse salmo, Salmo 40. Amém?
Amém. Salmo 40 diz assim: Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco, e não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quisestes, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. São incontáveis os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a visão. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração desfalece. Agrada-te, Senhor, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Amém. Vamos até aqui e vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, por esse tempo que nós já temos tido aqui, de adoração, de meditação, de oração, junto com os nossos irmãos e irmãs. Abençoa-nos agora nesses próximos minutos, para que o nosso coração esteja aberto para ouvir o que o Senhor deseja. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração e o meditar do nosso coração agradem a Ti, Senhor, nosso Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, esse salmo é um salmo atribuído a Davi. Como é que a gente sabe isso? Quando você olha na sua Bíblia, você tem sempre um título para os capítulos, para as seções do texto bíblico. Esse título, ele varia um pouquinho, a seção varia, e ela vai depender da versão da Bíblia, do editor, do tradutor. Ele não faz parte do texto original. Mas no caso dos Salmos, logo depois do título, você tem uma espécie de anotação, de observação sobre esse salmo. Essa observação faz parte do texto original. E aí a gente consegue conhecer um pouquinho do contexto daquele salmo, primeiro por essa informação. No Salmo 40, na minha Bíblia aqui, está escrito: ao mestre de canto, Salmo de Davi. Então, primeira coisa, a gente já sabe que o salmo foi escrito por Davi, o Davi que a gente conhece. Salmista, rei, matou o gigante Golias, esse Davi. Mas a gente tem uma outra informação: ao mestre de canto. Esse salmo foi encomendado, foi direcionado para alguém, para essa pessoa que era o mestre de canto. O que era um mestre de canto no tempo de Davi? Aquele que liderava um grupo vocal. Então, eu posso dizer, nos dias de hoje, que poderia estar escrito aqui: ao regente do coro, ao ministro de música, ao regente, ao ministro do coral, ao líder de louvor, aquela pessoa que é um responsável por algum grupo musical na igreja. E se Davi estava direcionando esse salmo para o mestre de canto, muito provavelmente a intenção era que esse salmo fosse cantado pela congregação. Uma música congregacional.
Outras informações que ajudam a gente a entender que provavelmente esse salmo era compartilhado é porque na própria letra do salmo a gente tem elementos sobre o culto do templo do povo de Israel. Então a gente fala sobre oferta, sobre sacrifício, a gente fala muito sobre congregação, sobre grande assembleia, sobre proclamar no meio das pessoas as boas novas. Então existe dentro desse salmo, existem informações que nos ajudam a entender que ele era um texto para ser compartilhado. Mas sabe uma coisa interessante? Ao mesmo tempo que ele era um texto para ser compartilhado pelo coletivo, esse salmo traz informações individuais, de experiências que o Davi individualmente teve com Deus. E aí a gente vai aprender que aquilo que Davi viveu no seu momento individual com Deus se transformou num testemunho que ele queria compartilhar com a sua comunidade. E a partir desse testemunho, que até hoje chega a nós, por meio do Salmo 40, a gente consegue aprender alguns princípios sobre uma vida de adoração. E hoje nós vamos aprender 3 desses princípios. O primeiro princípio que nós aprendemos sobre uma vida de adoração é que uma vida de adoração começa em Deus. Quando a gente olha o início do Salmo, que, por sinal, é muito conhecido, esses primeiros versículos, né? Esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim. Ou o verso 3, né? Me pôs nos lábios um cântico novo, uma nova canção. Esses versículos são conhecidos, já estão aí no nosso imaginário. Mas quando a gente olha esse comecinho, o que a gente entende? Davi passou por um momento difícil. Davi passou por alguma dificuldade muito grande e angustiante, porque ele diz que ele se sente como alguém que está atolado. Eu não sei se você já teve essa sensação, e eu não falei aqui, eu gosto muito de falar o nome da minha cidade, gente, eu sou de Pindamonhangaba. Quem já ouviu falar, Pindamonhangaba, eu vou descobrir a sua idade agora. Você lembra do Raul Gil falando de Pindamonhangaba? Sim, agora eu sei que você pode ser um pouquinho mais velho do que o tempo do Raul Gil. Você lembra do Jaiminho falando de Pindamonhangaba? Do Chaves? Sim, exatamente, eu sou lá dessa cidade. Aí a irmã ali, ai meu Deus, eu lembro do Jaiminho falando. É isso, Pindamonhangaba é uma cidade no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba. E aí eu nasci lá. Quando eu fui morar num bairro novo lá na minha cidade, pequenininha e tal, a estrada para ir para a escola não tinha asfalto. Pensa no interior, gente. Não tinha asfalto e a gente ia de bicicleta. E quando chovia para ir de bicicleta para a escola, gente do céu, parece que a perna ficava 10 quilos mais pesada, né? Porque aqui você vai andando, não sei. E quando você derrapava? E tinha que descer da bicicleta, porque senão você ia cair e pisava o pé na lama. Que sensação terrível, angustiante. O pé fica frio, fica pesado junto com você e é muito ruim. Agora imagina essa sensação multiplicada aí, por 5, por 10, sei lá quantas vezes. Que é a sensação de você não estar só com o pé pisando ali na lama um pouquinho já saindo, que é você estar se sentindo num atoleiro, num lamaçal, numa areia movediça, que quanto mais você se mexe, mais você afunda. Quanto mais você tenta sair, mais você atola. Carro é assim, né? Quando ele vai atolando, quanto mais ele vira, mais ele atola. Aquela coisa difícil. A sensação que Davi estava sentindo é essa. Que ele estava numa situação que quanto mais ele tentava sair daquilo, ele não conseguia. A única atitude que Davi pôde tomar era esperar. E esperar com paciência pelo Senhor, porque ele próprio não poderia se salvar. Mas essa expressão, esperei com paciência, quando a gente fala de paciência, por vezes essa palavra nos lembra alguém que demora a tomar uma decisão, certo? O fulano é muito paciente, o fulano demora demais, o fulano não faz nada. E a gente fica com aquela ideia de que a pessoa paciente é uma pessoa muito passiva, uma pessoa assim parada na vida, né? Porém, essa paciência que o texto bíblico nos dá, nos fala, no Salmo 40, não é esse tipo de paciência de quem está lá sentado, vendo a vida passar e não está prestando atenção em nada.
Essa paciência aqui diz respeito a uma espera atenta, uma espera confiante. Em algumas versões, e talvez a sua versão bíblica, o texto esteja dizendo: esperei confiantemente pelo Senhor. É esse sentido, uma espera de que tem quem está atento, observando tudo o que está acontecendo e aguardando com confiança o que Deus vai fazer. É uma espera ativa, atenta, concentrada. Não é de quem está alheio à vida, não. Ele estava prestando atenção, porque ele sabia que a salvação viria. Ele sabia que Deus iria agir. Só faltava esperar o tempo dessa ação do Senhor. E Deus age. Quando a gente olha os versos, qual é a atitude de Davi? Esperei confiantemente, esperei com paciência pelo Senhor. E o que o Senhor faz? O Senhor se inclina para Davi, o Senhor olha, o Senhor ouve, o Senhor tira Davi dessa situação de instabilidade, de insegurança. O Senhor coloca Davi numa situação de segurança e estabilidade, firmou os meus pés sobre uma rocha. E aí, além disso, ainda inspira a Davi uma canção. Depois de todo esse livramento, o Senhor ainda faz com que Davi celebre em adoração, por esse cuidado, por esse livramento. E ele não só celebra individualmente, como esse testemunho da ação do Senhor, ele deseja compartilhar. Então, a segunda parte do verso 3 nos diz: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. A ação de Deus sobre as nossas vidas é um testemunho para que os outros vejam o livramento. E ela começa do próprio Deus, a partir do próprio Deus. Não somos nós quem temos condições de nos salvar. É o próprio Deus quem vem ao nosso encontro. O nome disso é graça. O nome disso é amor. E graça é um favor que a gente não merece. Davi não fez nada para dar um empurrãozinho ali para a ação de Deus, para botar um dedinho ali. Não, Deus, eu vou te ajudar a resolver meu problema. O próprio Deus age em favor de Davi. E a maior ação da graça de Deus, não somente sobre a história de Davi, mas sobre a história de toda a humanidade, é quando Ele mesmo decide se entregar por nós. Nós também vivíamos numa situação como a de Davi, totalmente mergulhados nos nossos próprios desejos, na nossa condição pecadora, necessitada, carente da graça de Deus, e o próprio Deus se coloca no nosso lugar para nos dar condições de sermos salvos. Isso acontece quando Ele envia o seu próprio Filho Jesus para nos salvar. E a palavra de Deus, lá no texto de Romanos, nos diz o seguinte, Romanos 5, 6 a 8. Quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado. Porque dificilmente existiria alguém que morreria por um justo, mas pode até ser que alguém decida então morrer por alguém que faça coisas boas, né? Diga, merece morrer, eu morreria por essa pessoa é muito boa. Poderia, talvez, até alguém morrer por quem faz o bem, mas Deus prova o seu amor para conosco quando Cristo morre por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Quando nós não tínhamos nada para oferecer para Cristo, Ele vem ao nosso encontro para nos salvar. Davi, no tempo histórico em que ele viveu, ele ainda não conhecia Cristo, mas ele conhecia o Deus da graça. E essa graça se revela a nós por meio de Cristo. Então, a primeira informação, a primeira lição que a gente aprende sobre uma vida de adoração é que uma vida de adoração começa em Deus. É Deus quem nos resgata para que a gente possa, então, adorar a Ele. Mas algo acontece nesse salmo. Depois que Davi é liberto, é livre dessa situação difícil que ele está passando, e aí ele vai lá e canta, fez uma nova canção e tudo estava muito bom, ele muda o sentimento do salmo, ele muda a forma como ele fala
nesse salmo. E aí, você vai observar que no verso 11 do salmo, é como se a gente tivesse um Davi que ficou confuso ali, estava tão confiante, e daqui a pouco ele dá um passinho para trás, ele olha para dentro de si e ele toma consciência de algo. E aí ele diz assim: não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, que a tua graça sempre me guarde. Verso 12, são incontáveis os males que me cercam e as minhas iniquidades me alcançaram. Tantas que me impedem a visão, são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça. O mesmo salmista que disse que as bênçãos e as maravilhas que o Senhor tem operado são incontáveis, são numerosas, lá no verso 5, é o que também diz, mas da mesma maneira como as maravilhas do Senhor são grandes, também os meus pecados são muito grandes, são inúmeros, mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. E aí ele nos diz: o meu coração desfalece. Essa sensação de que a gente fracassa. É como se ele tivesse dito: o meu coração fracassou. Eu olhei para esse Deus tão grande, tão perfeito, e quando você olha, pensa naquela parede branquinha, acabou de ser pintada, e aí pousa lá uma mosquinha. O que você vê? Você só vê a mosquinha, que ela está estragando a parede, né? Essa sensação, quando eu olho para um Deus tão grande, tão perfeito, tão santo, naturalmente eu olho para dentro de mim e eu vejo que eu tenho limites, eu vejo que eu tenho pecados, eu vejo que eu tenho dificuldades. E essa é a segunda lição que a gente aprende, que uma vida de adoração não nos transforma em supercrentes. Uma vida de adoração não nos transforma em super-humanos. Porque, por vezes, a tendência que a gente tem é de achar que depois que a pessoa se converte, ela vira um grande santo, nunca mais vai pecar, e a gente ainda olha para o outro e fica nessa expectativa. Não pode errar, não pode errar, não pode errar. E aí, se errou, não presta. Vamos excluir essa pessoa, vamos deixar de lado porque ela não é digna de habitar no nosso meio. Pecador, como se a gente também não pecasse. Por vezes, o que nós fazemos é exigir de nós uma santidade, uma perfeição que são inalcançáveis e rejeitar o outro quando ele também peca, quando ele também falha. Mas o que a palavra de Deus nos diz é que, quando nós nos encontramos com a graça do Senhor, isso não é um antídoto para as nossas fraquezas, mas isso é um realinhamento do nosso foco. E mesmo que Davi viesse a fraquejar, viesse a pecar, porque ele sabe que o dia de se sentir instável vai voltar, que a necessidade de esperar com paciência pelo Senhor vai acontecer de novo. E nós sabemos que muitas vezes Davi precisou voltar ao Senhor em arrependimento. Mas o que muda é que ele sabe para onde ele precisa voltar. Ele sabe quem é o Deus que oferece para ele o perdão, a reconciliação, a segurança que ele precisa. Uma vida de adoração não existe para que a gente bata no nosso peito e se sinta melhor que o nosso irmão que está passando por alguma fraqueza, por alguma dificuldade. Uma vida de adoração não existe para que a gente desfile uma pseudo-santidade, mas existe para que a gente sempre se coloque na posição de dependência de Deus. Quanto mais nós conhecemos a esse Deus perfeito e santo, mais nós precisamos depender dele para aperfeiçoar o nosso coração, que é imperfeito, que é necessitado, que é totalmente dependente da graça dele. E Davi reconhece isso e clama pela misericórdia do Senhor. Ele não se orgulha, como se o testemunho dele fosse algo para fazê-lo melhor do que os outros. Mas o testemunho dele é algo que faz ele se lembrar de que a salvação não pertence a ele. A salvação vem do próprio Deus. E é esse Deus quem vai continuar nos aperfeiçoando até a eternidade. Uma vida de adoração começa em Deus, e uma vida de adoração não nos transforma em super-humanos. E algo interessante também com relação a isso
é que o Davi sabia que não importava o que ele fizesse. No verso 6, você vai aprender que ele diz: sacrifícios e oferta não quisestes, holocaustos, ofertas pelo pecado, não é isso que o Senhor requer, não é isso que é mais importante. O que o Senhor deseja é abrir os meus ouvidos para ouvir a voz do Senhor. E aquilo que o Senhor fala é o que ele vai testemunhar, é o que ele vai proclamar na sua comunidade, na grande congregação. Isso nos leva à nossa última lição de hoje sobre uma vida de adoração, que é: uma vida de adoração não é completa se não for compartilhada. Tudo o que Davi viveu com Deus tinha duas finalidades. Uma era adorar o próprio Deus, conhecer mais esse Deus e ter mais condições de adorá-lo. E a segunda era transformar isso em testemunho. E aí ele faz dessa experiência uma canção para ser cantada com a congregação. Davi deseja que essa experiência que ele vive se torne um hino ao nosso Deus. Ele quer anunciar todas as bênçãos de Deus. No verso 9, proclamar as boas novas de justiça e não fechar os seus lábios. No verso 10, proclamar a fidelidade e a salvação, não esconder da grande congregação a graça e a verdade. Depois, novamente, lá no verso 16, os que te amam e amam a sua salvação, digam sempre, ou seja, proclamem, falem sobre o que nós temos vivido com Deus. E essa condição de Davi era uma necessidade dele. Para ele não fazia sentido viver com Deus e não compartilhar do amor e da graça desse Deus. E o nosso Deus, em essência, é comunidade. Nosso Deus é trindade. Ele é comunidade e ele nos faz parte de um corpo. E é interessante e contraditório ao mesmo tempo o quanto nós vemos hoje, infelizmente, muitas pessoas que acreditam que é possível fazer parte do corpo de Cristo, fazer parte da família de Deus, sem se envolver com a vida na comunidade cristã. Depois da pandemia parece que isso ficou pior, né? Porque aí com a pandemia a gente descobriu que podia assistir culto na internet, podia ofertar só fazendo a transferência e o Pix, e eu nunca mais preciso ir para a igreja. Eu posso participar da EBD lá na minha casa, e aí eu posso escolher se eu quero... Hoje eu quero ser pastoreada pelo pastor fulano de tal, que é lá dos Estados Unidos. Amanhã eu quero ser pastoreada pelo outro fulano, que é lá de Maceió. Depois eu quero... E assim você vai, sem se envolver com a comunidade cristã e acreditando que você faz parte do corpo de Cristo. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é completamente o contrário. Ela nos ordena a não deixar de nos reunir, a estar envolvidos, ligados a essa videira, que é o próprio Cristo. Porque aqueles que não estão ligados, aqueles que não vivem uma vida unida a esse corpo de Cristo, o que o agricultor faz? Cortar e lançar fora, para ser queimado no fogo. Misericórdia. Que isso não aconteça conosco. Que o nosso desejo seja estar unidos à videira, sendo membros uns dos outros. Um corpo sem uma mão, ele até continua sendo corpo, mas e a mão sem o corpo? O que acontece? Perde a vida, não sobrevive, nem um segundinho fora do corpo. O que a palavra de Deus nos ensina é que não é possível viver uma vida de adoração sem estar conectado com a comunidade. E no nosso caso, sem estar conectado com a nossa comunidade cristã. Nós aprendemos isso, nós devemos viver isso. E todos os movimentos, os grandes momentos em que Deus se revela e exige a adoração do seu povo, quando você for estudar, eu te incentivo a estudar sobre as experiências de adoração, sobre as revelações de Deus nos contextos de adoração no texto bíblico. E você vai aprender uma coisa: toda grande manifestação de Deus, que tem um grande culto, um grande momento de adoração, logo em seguida se realiza em um grande direcionamento para serviço da comunidade,
Pega a experiência de Moisés, lá no Monte Sinai, toda aquela revelação de Deus, tudo que Deus fala para Moisés, aquela manifestação maravilhosa, e Deus escrevendo as leis com as próprias mãos. Toda a experiência que Moisés teve se realizou no meio da congregação, lá em Êxodo 20. Êxodo 19 tem toda a manifestação de Deus a Moisés, e Êxodo 20 é quando Deus direciona o comportamento que a comunidade tem que ter uns com os outros. Então, todo movimento de adoração também é um movimento de serviço, também é um movimento de envolvimento, de engajamento na minha comunidade, no corpo de Cristo do qual eu faço parte. E o Davi sabia disso. E depois, anos depois, a gente conhece o próprio Cristo, que também aponta para isso. E toda a nossa história de igreja, de cristianismo, até hoje, até aqui, aponta para isso. Você não consegue se sustentar sem a graça de Deus, e você não consegue ter uma vida completa sem a presença do seu corpo. Você só vai conseguir exercer mutualidade, você só vai conseguir amar se você tiver alguém para amar, certo? As mutualidades, elas não são individuais, é mútuo. Você só consegue perdoar se alguém te decepcionar. E você só vai receber a bênção do perdão se em algum momento você decepcionar alguém. E eu preciso te contar uma coisa: você vai decepcionar alguém. E alguém vai decepcionar você. Porque nessa história aqui, você não é Deus. Você é como Davi, que tem seus altos e baixos. Mas essa dinâmica da vida, de altos e baixos diante da presença de Deus, é da vida regenerada, que desfruta do perdão, que encontra Deus na graça, que encontra Deus na reconciliação. Então, o que nós aprendemos sobre uma vida de adoração é que ela se realiza na comunidade. O que nós vivemos aqui é testemunho para quem está do lado de fora. A gente aprende aqui, a gente se ensina aqui para praticar isso fora dessa porta aqui, no nosso trabalho, com a nossa família que ainda não conhece Jesus, com os nossos amigos da faculdade, com os nossos amigos da ginástica da segunda-feira de manhã, né? A gente aprende aqui o que nos define como corpo de Cristo para viver essa identidade lá fora. Uma vida de adoração começa em Deus, uma vida de adoração não nos transforma em super-humanos, e uma vida de adoração não é completa se não for compartilhada. E nesse momento eu quero convidar você a olhar para você. Em qual momento desse salmo você está? Será que você está sentindo que está numa situação tão difícil que você, quanto mais você tenta resolver, pior fica? E você está tentando se salvar e você está tentando fazer tudo o que você pode, e aí nas últimas consequências você vai lembrar: eu vou orar por aquilo. Será que é esse o momento que você está vivendo? Ou será que você já passou por um grande livramento e agora está cantando cânticos de alegria, está celebrando a Deus e pode adorar porque recebeu uma graça, porque recebeu uma cura? Ou será que você está olhando para você e está naquele sentimento incapacitante? Senhor, os meus pecados são inúmeros, mais do que os cabelos da minha cabeça. E eu preciso da sua misericórdia, eu preciso do seu perdão, eu preciso me reconectar com o corpo de Cristo, com a minha família, na fé, porque eu sei que aqui eu sou fortalecido. Quem é você nesse salmo? Você terá alguns momentos agora para poder falar com Deus. Independente desse momento que você está vivendo, o Deus do salmo é sempre o mesmo. E é o nosso Deus, que está sempre pronto para se inclinar, para ouvir as nossas orações e para agir em nosso favor. Não a partir do que nós queremos ou achamos que queremos, mas a partir do que Ele sabe que é melhor para nós. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua santa palavra. Obrigada, Pai, porque tu és bom. Obrigada, Pai, porque de maneira maravilhosa e misteriosa, que nós não conseguimos explicar ou entender, o Senhor nos insere nos seus planos, mesmo com as nossas limitações. O Senhor, com bondade,
com perdão e com graça, deseja fazer com que a gente faça parte do que o Senhor está fazendo na história. E para que nós tenhamos condições de fazer isso, nós precisamos ser limpos por Ti. Nós precisamos ser lapidados por Ti. Ser ensinados, ó Deus, pelo Senhor. Que o Senhor não requer de nós apenas uma vida fria, de rituais vazios, mas o Senhor deseja de nós um coração sincero e que reconhece a sua total dependência da sua graça, do seu amor e do seu poder para nos tirar das nossas escolhas instáveis e erradas e nos colocar em um lugar seguro, com os nossos pés firmados sobre a rocha, na segurança que é o próprio Senhor. Trabalha nos nossos corações hoje, Senhor. Não permita que os nossos corações estejam áridos para a Tua palavra. E nos ajuda, Pai, a ouvir, a acolher e a fazer frutificar a Tua palavra nos nossos corações. Que nossas vidas sejam vidas de adoração, completamente dedicadas ao Senhor. E que essa dedicação, que essa adoração transborde para o nosso cuidado e o nosso serviço também na nossa comunidade. Nós somos mais aperfeiçoados quanto mais nos aproximamos do Senhor. Nos dá condições, Senhor, de permanecermos contigo. Sustenta os nossos corações, nos faz desfrutar dessa graça, Senhor, dessa misericórdia todos os dias. E se há alguém aqui, Senhor, que ainda não conheceu o Teu amor, que ainda está andando em círculos, confuso, tão necessitado, Senhor, de uma mudança, de uma transformação, de um encontro verdadeiro com o Senhor, que é o Deus da graça, que é o Deus do amor, que hoje seja uma noite de transformação, que seja uma noite de abrir o coração para a Tua palavra, de decidir-se por Ti e deixar-se ser moldado e transformado pelo Senhor. Que o Seu Espírito Santo convença, Pai, os corações que estão endurecidos e constranja a cada um de nós com esse amor que é tão grande, que é tão bom, que é tão perfeito. Nós dependemos de Ti, Pai. Te agradecemos porque o Senhor, que esteve com Davi nos seus momentos de livramento, é o Senhor que envia Seu Filho Jesus para nos salvar, e é o Senhor que também envia o Teu Espírito Santo para falar e agir por nós, quando nós não sabemos como fazer, Senhor. Obrigada por essa certeza. Oramos dependentes e confiantes no Teu amor, pelo nome e pelos méritos de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe.